Atenção porque vai começar a aula de matemática. Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ismaele. Vou estar ministrando essa aula de matemática do 8º ano. Hoje a gente vai ter o assunto sobre áreas de figuras planas. Já ouviram? Vocês já estudaram um pouquinho sobre figuras planas no decorrer dos estudos de vocês. Então, na aula de hoje a gente vai ter essas figurinhas aí, ó. O retângulo, o quadrado, o triângulo. Como é que a gente vai medir a área dessas figuras? Mas primeiro, vamos ver, né, o conteúdo abordado que a gente tem hoje. A gente vai ver a determinação da área pela decomposição ou decomposição de figuras planas, composição ou decomposição de figuras planas, resolução e elaborações de problemas que envolvem cálculo de figuras geométricas nos quadriláteros, triângulos e círculos. Então aí, o que seria a área? O que a gente fala? A área, o que seria? A área, na verdade, é a medida de uma superfície, o que ela está compondo ali. Nesse probleminha, a gente tem aí que a senhora está perguntando que ela precisa de azulejos quadriláteros, certo? Quadrados. Esses azulejos têm a forma de quê? De um quadrilátero. De lado, 15 centímetros. E como seria essa área? Se o quadrilátero está aí, certo? De 15 centímetros, e as medidas são iguais, 15 centímetros, certo? Então, todas essas medidas são 15 centímetros. Mas ele quer saber a área. O que seria essa área? A área é diferente do perímetro, certo? O perímetro, a gente só soma os lados. Já a área, a gente vai calcular toda essa superfície aqui, onde está preenchendo o quadrado. Então, a gente vai saber como é que se calcula essa superfície. O que é que está ocupando todo esse espaço aí. Tá bom? Vamos lá? Então, aí, quando é que a gente utiliza? Utilizamos o conceito de área em várias situações do cotidiano. Para determinar a extensão de um terreno, quantidade de lojotas para revestir um piso, quantidade de tinta necessária para pintar uma casa e dentre outras, certo? Então, aí a gente utiliza muito no nosso cotidiano. Por exemplo, no seu quarto, quanto é que é a área do seu quarto? É só você pegar e medir os lados do seu quarto e fazer o cálculo. Mas, professora, que formato tem meu cálculo? Tem meu quarto. Aí a gente vai descobrir qual é o formato dele e a gente vai calcular. Pois cada figura geométrica, ela tem uma formulazinha específica para ser calculado. Aí, ó, uma área do campo de futebol é a medida de sua superfície. Então, aí, no campo de futebol, que aí os meninos ou as meninas que gostam de jogar, temos aí, se pegarmos outro campo de futebol e colocarmos em uma malha quadriculada, a sua área será equivalente à quantidade de quadradinhos se cada quadrado for uma unidade de área. Como assim, professora? Nessa imagem que você está vendo aí, a gente tem um campo de futebol e ele foi dividido em quadradinhos iguais. Então, percebam qual é o formato dessa figura aí, desse campo. Não é um retângulo? Então, a gente faz aí o formato do retângulo, certinho, certo? E ele foi dividido em quadradinhos com a mesma unidade, certo? Para quê? Para poder ser calculado a área desse campo aqui. E ele disse que cada quadradinho desse equivale a unidade. Lembrando que o quadrado tem os lados de mesma medida. E aí ele contou todos eles, esses quadradinhos, e teve o quê? 70 unidades de área. Ou seja, esse campo de futebol equivale a 70 unidades de área. Vamos ver outro exemplo? Sim, e outra coisa. Na unidade de medida de área, metros, a gente utiliza metros ao quadrado, centímetros ao quadrado. O que seria ao quadrado? É o expoente elevado, aí que a gente está dizendo, centímetro ao quadrado. O ao quadrado seria isso aqui, ó, o expoente que está elevando a 2. Por quê? É uma área, a gente está trabalhando com área. Então, a gente utiliza essas duas medidas aqui, ó, elevada ao quadrado. Se você não colocar ao quadrado, não vai ser área, vai ser perímetro, tá? E aí, nessa figura a gente tem um quadradinho
que ele foi dividido em 9 quadrados. A área, ou a medida da superfície do retângulo, vai ser igual ao quê? A 9. Por quê? Cada unidadezinha dessa equivale a uma unidade de medida. Então, vai ser 9. Bem, pessoal, e para isso a gente tem a decomposição e composição de áreas. Por quê? Nessas aí a gente pode decompor ou compor a área de figuras planas. É como recortar e colar ou montar e desmontar. Vocês já fizeram alguma figura de alguma colagem? Pois bem, a gente está trabalhando aí com decomposição ou composição. Então, se a gente tem uma folha de papel sulfite, certo? E a gente pegar e dobrar ela, certo? Isso aqui vai ser as diagonais. Perceba que a gente já fez o quê? 2 triângulos, só com essa unidade aqui, ó. Só passando essa diagonal. Agora, se eu pegar a outra ponta e fazer dobrar, certo? Aí a gente vai formar mais outra figura. Que aí vai me dar 4 triângulos. Se eu recortar, vou ter essas figurinhas aqui, ó. Vou ter 4 triângulos, como vocês estão vendo aí na imagem. Então, a gente fez o quê? A decomposição da figura de um quadrado em 4 triângulos. Então, se eu juntar esses 4 triângulos, vai me formar novamente um quadrado. E aí, se eu quero saber as áreas de cada figura dessa, é o que a gente vai ver agora nos cálculos das figuras de figuras planas. Para começar, a gente tem aí, ó, área do quadrado. Como é que a gente calcula a área do quadrado? Se o quadrado tem lados iguais, então essas medidas vão ser iguais. Nesse probleminha diz assim, ó, João tem uma chácara com 70 metros de cada lado. Qual é a área de chácara dele? Como é que eu sei essa área? Então, ele quer saber todo esse preenchimento desse quadrado. Basta fazer o quê? Multiplicar 70 vezes 70. Que vai me dar o quê? 4.900 metros ao quadrado. Lembre de colocar a medida. Então, quando for a área do quadrado, eu vou multiplicar, elevar ao quadrado, como está na forma aí, ó. A medida do lado dessa figura aí, ó, a gente tem uma margem que é B, que ele está aí representando qualquer valor dessa área, e a medida vai elevar ao quadrado. Então, eu faço 70 ao quadrado, que é a mesma coisa que 70 vezes 60, que dá 4.900. Já a área do retângulo. O retângulo é diferente aí no caso do quadrado, porque ele não tem as medidas iguais, então a gente não eleva o quadrado ao valor. Aí a gente tem um probleminha. Maria tem um terreno de formato retangular e quer calcular sua área. Veja o terreno abaixo. Então, esse é o terreno de Maria. Tem 30 metros e 50 metros. Então, aí a gente vai calcular o quê? O comprimento vezes a altura. O comprimento tem 50 metros e a altura desse terreno 30 metros. Então, eu vou multiplicar base vezes altura. 50 vezes 30, 1.500. Aí eu vou colocar metros ao quadrado. Lembrando que na figura do retângulo a gente tem 2 unidades de medidas iguais, certo? Que aí, já no quadrado, medidas todos os lados são iguais. E agora a gente vai para a área do paralelogramo. Que aí tem um desenho aí. Ana desenhou o paralelogramo abaixo e pintou sua área de azul. Qual o valor da área pintada? Então, vou multiplicar do mesmo jeito. A área vai ser igual a base vezes a altura. Esse paralelogramo ele também é um quadrilátero. Por que quadrilátero? Tem os 4 lados. Toda figura que tem 4 lados é chamada de quadrilátero. Então, aí a base tem 20 centímetros e a altura 8 centímetros. Então, vou multiplicar 20 vezes 8. Dá quanto? 160. E a unidade de medida eu vou colocar o quê? Centímetro ao quadrado. Lembre-se disso, tá bom? Vamos mais para uma figura? E a área do triângulo? Como é que a gente calcula? Vai ser a base vezes a altura dividido por 2. Por que dividido por 2, professora?
Lembram dessa figura aqui do quadrado? Certo? A gente vai ter a base vezes a altura. Se eu divido no meio, forma o quê? Um triângulo. Então, um triângulo é a metade de um quadrado. Por isso que a base vezes a altura é dividido por 2. Então, eu tenho a base, que é 50 centímetros, e a altura, 30 centímetros. E aí, eu vou multiplicar. 50 vezes 30, 1.500. Dividido por 2, dá 750 centímetros. A unidade aí é em centímetros, então eu levo ao quadrado. Centímetros ao quadrado. E o losango? Maria desenhou uma bandeira no formato de um losango abaixo. Qual é a área da bandeira desenhada? Aí a gente tem um losango, certo? Também é um quadrilátero, pois tem 4 lados. Sua fórmula é a área é igual a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. O que seria a diagonal? São esses lados aqui, ó, da figura, do recantinho, certo? São esses lados aqui. Quando a gente dobra a figura, são a diagonal, de um ponto para o outro. Então, aí a gente tem um losango em que a sua diagonal maior mede 8 e sua diagonal menor mede 6. Eu faço a multiplicação. 8 vezes 6 dividido por 2. 8 vezes 6 dá 48. 48 dividido por 2, 24 centímetros ao quadrado. Vamos ver esse exemplo aí na decomposição de polígonos em triângulos e quadrados. Temos essa figura e diz o seguinte: o senhor Joaquim, proprietário de vários lotes de terreno para moradias, precisa de saber a área de um dos lotes para poder vender. O lote tem a forma da figura ao lado. Como ajudaria o senhor Joaquim a determinar a área desse terreno com a forma de um polígono irregular? Vamos ver como é que a gente pode calcular? Perceba que a gente aí não tem um formato total da figura, mas se a gente decompor essa figura, podemos calcular sua área de uma forma mais fácil. Como assim? Vejam aí esse lote. A gente dividiu ele em 3 figuras. E essas 3 figuras formaram o quê? Formaram um quadrado maior, certo? De lados iguais. Um quadrado menor, de lados também igual. E um triângulo. Então, a gente decompôs essa figura em 3. Um triângulo e 2 quadrados. E como é que eu vou saber aí os lados dessa figura? Para a gente poder calcular. Para poder ajudar o senhor Joaquim a determinar a área de um dos seus lados, torna-se necessário decompor o lote das figuras das quais se conhece a fórmula para determinar a área. Então, aí, ó. Vejam aí. Se eu digo que esse quadradinho, na figura aí que vocês estão vendo, equivale a 10 metros. Quanto vai ser essa área? Então, se eu tenho que cada quadradinho desse vale 10 metros, aí eu faço a figura do triângulo. Percebam que aqui vai ter 4 quadradinhos. Se é 4 quadradinhos, vai ser o quê? 40 metros. Então, a base vai ser 40 metros e a altura tem 3 quadradinhos. Cada quadradinho vale 10 metros. Então, eu multiplico 10 vezes 3, 30 metros. Depois disso, vou dividir. Vou fazer a área, né? Calcular a área. Que eu não já sei a base e a altura. Então, vai ser o quê? Base vezes altura dividido por 2. Que aí dá o resultado de quanto? 600 metros ao quadrado. A próxima área é do quadrado. Esse quadrado tem medidas de quê? De 4 lados. Se é 4 lados, 4 quadradinhos, cada quadradinho desse vale 10 metros, então eu faço 4 vezes 10, 40. Como é que a gente calcula a medida do quadrado? 40 elevado ao quadrado, que é a mesma coisa que 40 vezes 40. Então, a gente tem aí 1.600 metros ao quadrado. Terminou? Não, ainda tem a figura 3, que é um quadrado menor. Que aí a gente tem quantos quadradinhos? 3, certo? Então, a gente multiplica 3 vezes 10 metros, 30. Então, esse quadrado aí tem 30 metros do seu lado, cada lado. E aí, eu vou multiplicar. 30 vezes 30, 900 metros ao quadrado,
tá bom? Acabou? Não, eu não tenho que somar para saber a área total dessa figura? Aí eu vou pegar, somar 600 metros mais 1.600 metros mais 900 metros ao quadrado. Vai me dar 3.100 metros ao quadrado. Então, aí, para ele lotear esse terreno, essa área equivale a 3.100 metros ao quadrado. Bora praticar mais um pouquinho? Temos essa questão aí. Calcula a medida da área do pentágono na figura a seguir, considerando as medidas que foram colocadas nelas. Então, aí a gente tem um pentágono com essas medidas. Temos o formato dessa figura é dessa maneira, certo? E aí a gente tem mais ou menos assim, tá? Então, aí, como é que eu posso decompor essa figura? Percebam que esse aqui forma um triângulo. E a gente tem um retângulo. Sendo que essa medida aqui vale quanto? 30 centímetros. Certo? E essa altura todinha aqui vale quanto? Em 60 centímetros. E a base, quanto é que mede? Ele diz que mede 50 centímetros. E como é que eu vou calcular agora essa figura? Primeiro eu vou calcular o triângulo, esse triângulo aqui, ó, com essa medida toda essa aqui. A base, isso aqui, se aqui é um retângulo, essa medida é igual a essa. Então, isso aqui vai me dar 50 centímetros. Mas eu não sei essa. Se essa medida aqui vale 30, certo? E ao todo é 60 centímetros, então essa parte aqui vai ser 30 centímetros, certo? Então, a figura aí, para a gente calcular. Vou fazer base vezes altura. Então, vai ser 50 centímetros vezes 30 centímetros ao quadrado dividido por 2. Ok? Aí, você vai fazer 50 vezes 30, 1.500, dividido por 2. Aí, a área a gente vai ter 750 metros ao quadrado. Então, essa área aqui todinha vai me valer 750 metros ao quadrado. Já descobrimos uma parte. Falta descobrir a outra, que é justamente a figura do retângulo. Certo? Esse retângulo tem medida o quê? 30 por 50. Multiplico 50 vezes 30, tá? E aí, a gente tem 1.500 e a gente vai fazer o quê? Somar. Vamos lá para a gente ver a resolução da figura? Foi o que a gente estava fazendo agora, ó. A área da figura 1, que é do triângulo, 750 metros. E a área da figura a segunda figura, que é um retângulo. Aí a gente lembra da forma do retângulo, que é base vezes altura, 50 vezes 30. Vai dar 1.500 e aí eu somo tudo. 750 metros ao quadrado mais 1.500, que vai dar quanto? 2.250 metros, certo? Lembre-se disso, tá bom? Para cada figura, a gente tem uma forma. E quando for decompor, percebam que formato vai fazer, certo? A figura, se é um triângulo, se é um retângulo, se é um quadrado, se é um losango, tá? Bom estudo, boa aula, espero que tenham gostado. Até a próxima aula, tá bom? Tchau!